Bom dia, boas-vindas a todas e todos. Então, como previsto ou anunciado, nós teremos hoje uma abordagem a mais da percepção da beleza como um atributo do ser divino, um atributo central na manifestação, e Savitri. Então, vamos começar com esta abordagem a percepção da beleza como sendo um aspecto importante na manifestação universal, e mais do que importante, é um aspecto que manifesta um atributo essencial do ser divino, da forma como Shri Aurobindo e a Mãe nos reportam. Nós temos abordado isto inicialmente pela abordagem de alguns poucos da infinidade de aspectos de expressão, de manifestação da beleza na natureza universal, na natureza terrestre. Pode-se dizer que cada forma de manifestação da natureza, na verdade, é uma expressão da beleza. Embora em alguns aspectos esta beleza seja mais perceptível ou esteja mais à superfície para ser percebida. Então nós começamos com este enfoque da beleza na manifestação da natureza e temos feito isso de uma forma progressiva, no sentido de, primeiro, trazer alguns aspectos da beleza no campo da manifestação no âmbito do físico, depois do vital, os níveis infra-humanos, a natureza infra-humana, vegetal, animal. Por fim, na última, tivemos a grande aparição da manifestação da beleza no campo humano, no campo da manifestação da consciência humana, dos indivíduos, das coletividades humanas. Antes de prosseguir nessa direção, eu pensei hoje fazer um desvio no sentido de abordar um aspecto que está implícito aí, mas que não tinha sido ainda focalizado diretamente, que é o de que parece este método, este sentido de manifestação da unidade na multiplicidade, não só se manifesta através das múltiplas, das miríades de formas como essa unidade se manifesta na multiplicidade, onde nada é absolutamente idêntico a nada, nos níveis microscópicos até os macrocósmicos. Mas há também um aspecto que essa diversidade ela vai ao ponto de que em cada expressão individual ela também se manifesta. Ou seja, cada individualidade ou cada expressão individual, por sua vez, é uma multiplicidade, ou tem uma multiplicidade de aspectos. E nessa multiplicidade de aspectos, estes atributos de consciência, de força e de beleza também se manifestam. Então, vamos partir de dois versos de Savitri para, então, explicitar este enfoque que escolhi para hoje. Eu vou, então, compartilhar com vocês uma apresentação.
Lá, o amor era um anseio do um pelo um. A beleza, uma doce diferença do mesmo. Então, nesta passagem de Savitri, ele fala de um determinado plano. Ele vai abordar os múltiplos planos da grande complexidade da manifestação, das múltiplas dimensões e planos de que esta manifestação é constituída. Ele nos fala de um plano em que já há esta expressão mais consciente, em que amor expressa um anseio, uma busca do uno, pelo uno. A unidade buscando a unidade por meio da multiplicidade. A beleza, uma doce diferença do mesmo. O mesmo, aquele que é um só e que, através da diversidade, da multiplicidade, manifesta uma infinitude de aspectos de si próprio. Então, esta doce diferença são diferenciações sutis, aspectos, como se um caleidoscópio infinito de possibilidades, em que esta unidade, este mesmo, vai se diferenciando, sempre ele e sempre diferente, sempre outro. Mas não se trata aqui, nós vamos ver, de uma mera metáfora, se se pode falar mera, mas uma metáfora poética. Nós vamos encontrar aqui a expressão precisa de uma percepção que Sri Aurobindo manifestou e que já trouxemos aqui abordando justamente o tema da beleza. Então, vamos fazer o paralelo entre as duas expressões. Desculpe, ainda não é esse o momento. Então vamos retomar aqui e prosseguir. Amor e beleza são poderes de Ananda, assim como luz e conhecimento são poderes da consciência. Ananda está sempre aí, mesmo quando Sat Chit Ananda, existência, consciência, beatitude supremas. Sat Chit Ananda assume um aspecto impessoal ou aparece como a existência una, essencial. Mas o amor precisa de um amante e de um bem-amado. A beleza precisa de uma manifestação para mostrar-se. Por esta razão é que é feita a distinção entre Ananda, que é da essência, e a beleza, que é um poder de expressão de Ananda em manifestação. Então ele retoma aquela percepção que ele atualiza e dinamiza da tradição espiritual indiana do fundamento, da essência da manifestação do ser e da consciência, que é Sat Chit Ananda, ou seja, este ser que é existência, que é consciência, que é beatitudes supremas e infinitas. Então esta é a fundação da realidade. A realidade Sat fica aí como que o leito do oceano. Então, quando ele desdobra os aspectos, ele fala de Ananda e da consciência, Sat fica como que implícita
este fundamento, este leito da realidade. Então, Ananda é um aspecto que tem em si poderes, ou seja, potenciais de manifestação, de criação, de expressão, efetivação, entre eles amor e beleza. Então, amor e beleza são aspectos, são poderes de Ananda que Ananda assume ao se manifestar. Da mesma forma como a consciência, como o Chit, ao se manifestar, o faz através dos poderes de efetivação da luz e do conhecimento. Então ele nos diz, tal como Sat, Ananda está sempre aí. Ainda que esta existência assuma um aspecto impessoal, onde a percepção possa identificar uma neutralidade, uma impessoalidade, mesmo aí Ananda está. Mas na manifestação, a manifestação é diferenciação. É como que a projeção para se encontrar naquilo que é diverso de si. Então aí surge essa primeira diferenciação. O ato de amar implica na existência de alguém que ama e de um ser, ou algo, ou coisa que é amada. Então aqui a unidade se desdobra nesta primeira diversidade. Da mesma forma como na manifestação da beleza é preciso que haja um exterior, um outro, como que um espelho no qual esta beleza se manifeste. Na unidade de Ananda, ela talvez permaneça como uma constante potencial, mas é na manifestação, é na diversidade, no desdobramento, na diversidade, é que ela começa a manifestar as múltiplas, infinitas potencialidades. Então ele conclui nos dizendo, por esta razão é feita a distinção entre Ananda, que é da essência, e a beleza, que é um poder de expressão de Ananda em manifestação. Já foi usada a imagem de que na manifestação o ser, a consciência, o ser divino, ele se vê como se visse num espelho. E aí as potencialidades de beleza podem se manifestar. Então, a manifestação da beleza na criação já é um ato de diferenciação. Então, a beleza se manifesta efetivamente quando há uma distinção, há uma diferenciação a partir de Ananda. Então, a beleza pressupõe, a manifestação da beleza, o reconhecimento dela, pressupõe a manifestação na multiplicidade. Então, é na multiplicidade que ela se manifesta, que ela se faz perceptível, se faz visível. Então, aí podemos voltar aos versos e ver de que forma precisa eles correspondem a essa percepção. Lá, o amor era um anseio do um pelo um. O um que secretamente busca se reencontrar no diverso, no múltiplo, no outro, nos outros. Mas ao buscar-se no outro, nos outros, no múltiplo, ele está buscando, na essência, na realidade, a si próprio, a sua própria unidade. Da mesma forma, a beleza, uma doce diferença do mesmo. É o uno que se manifesta de uma forma diferenciada. A doce, a sutil diferenciação é a diferenciação entre
as notas na escala entre as cores no espectro solar, a diferenciação, a expressão do princípio criador da variação a partir da unidade, em que um elemento, um ponto de partida, pode passar por uma infinidade de variações, uma vez que alguns desses princípios, ou deste princípio, sejam variados e combinados. É um grande processo de diferenciação na harmonia, que é esta manifestação múltipla da beleza. Para trazer uma expressão disso, eu escolhi uma sequência de imagens de um mesmo lugar. Então, um mesmo lugar fotografado, visto em diferentes momentos do dia, em diferentes momentos do ano. Trata-se de uma montanha existente na Islândia, que é chamada a Montanha Templo. É um lugar conhecido e é um lugar que é uma referência também como um ponto privilegiado de observação do fenômeno das auroras boreais. Então nós vamos ver este mesmo lugar com pequenas variações, pequenas diferenças de enfoque, mas em diferentes momentos do dia, e também à luz da manifestação dessa forma tão diferenciada de beleza, que é a interação do Sol com a atmosfera terrestre, que são as auroras boreais. Lá, o amor era um anseio do um pelo um. A beleza, uma doce diferença do mesmo.
Então, um convite à percepção do fato de que esta, o reconhecimento da beleza da multiplicidade está não apenas em reconhecê-la em cada diferente manifestação, em cada diferente individuação, em qualquer nível da manifestação universal, mas reconhecer que ela está também presente em cada um desses aspectos, tem uma multiplicidade de aspectos, uma multiplicidade de ângulos, de pontos de vista, por sua vez. E assim esta multiplicidade vai se desdobrando em complexidade, mas em beleza também, ao infinito. Vamos passar a Savitri. Eu vou, uma vez mais, convidá-los à audição daquela música que, de certa forma, é como que uma expressão do ser de Savitri, por excelência, e que associamos à imagem das árvores por ter, na passagem do poema, a metáfora utilizada da árvore. Então, Savitri ali é comparado a uma grande árvore dourada, frondosa e generosa. Então, vamos voltar à música e à apresentação um pouco diferente das anteriores, possivelmente um pouco enriquecida com algumas imagens, mas o essencial aqui é a música. Então, a experiência é abrir-se à música, e abrir-se à irradiação do som que manifesta essa música, porque nela está presente como que a essência da música. Então, nos deixarmos envolver, banhar, acolher em nós esta vibração. Se for possível fazer isto, abrir-se a esta vibração enquanto contempla as imagens, ótimo. Senão, a música tem precedência. Fechar os olhos, ouvi-la, acolhê-la até o final.
Então aqui, nesta música, com esta sucessão de notas e acordes, de uma suprema beleza e harmonia, nós temos a evidência de que é a diferenciação que possibilita isso, ou seja, se não fosse possível a diferenciação de diferentes notas e acordes, esta harmonia poderia ficar potencialmente existente, mas ela não se expressaria, aqui no caso, num desdobrar-se do tempo, que é uma característica da música. Então, por isso, espaço e tempo são pré-condições para esta manifestação na multiplicidade. O espaço e o tempo possibilitam a extensão e a duração, e aí a expressão da multiplicidade e da beleza na multiplicidade. Depois nós vamos ouvir uma passagem de Savitri, em que Sri Aurobindo retoma o fundamento disto. Nós vamos, então, ouvir passagens agora do livro 1, canto 4, O Conhecimento Secreto. Só recapitulando rapidamente, nós ouvimos esse livro 1, é chamado o Livro dos Começos, vamos traduzir dessa forma. E ele é composto, por sua vez, de 5 cantos. O canto 1, a Aurora Símbolo, em que Sri Aurobindo nos dá como que uma visão do alvorecer, da manifestação da consciência emergindo do inconsciente. Aquilo que, até mesmo o que antecede essa manifestação, que é o mergulho do todo consciente no inconsciente, para de lá então emergir. Aí esta visão da primeira aurora, esta aurora símbolo. O canto 2, a questão, aí surge Savitri. Savitri como um avatar da Mãe Divina, o aspecto criativo do ser divino, que emana de si um avatar, Savitri, que vem com a missão de resgatar a criação universal terrena da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento, à morte. Ela o fará, como nós vimos, através do resgate simbólico da alma de Satyavan. Então, esse canto 2 como que traça nos apresenta, por assim dizer, a protagonista, Savitri, e a questão que vai se colocar diante dela. A partir dos cantos 3, 4 e 5, eles vão focalizar o yoga do rei, o yoga de Ashwapati, que é o pai terreno de Savitri, né? Na lenda que Sri Aurobindo utiliza, a história tradicional indiana, Savitri nasce como um dom que é dado a Ashwapati, a rainha, que não tinham descendentes, e um rei precisa de descendentes. Então, depois de muitas austeridades e propiciações à deusa Savitri, então é dado a eles este dom, que é o nascimento da herdeira Savitri. Sri Aurobindo transforma isto, por isso o subtítulo do poema de Savitri é Uma Lenda e um Símbolo. Então ele parte da lenda, né? ele mantém a narrativa da lenda, mantém os personagens, mas transforma cada um deles em um símbolo. Transforma a própria narrativa em um símbolo de questões últimas, né, da manifestação da consciência, do sentido e porquê da manifestação universal. E do sentido da existência e do desenvolvimento da consciência em todas as suas infinitas formas, chegando à forma humana e apontando para além dela. Nessa transformação que ele faz da lenda, então, as austeridades que o rei pratica para ter o dom de ter um herdeiro, uma herdeira, Sri Aurobindo transforma isso no yoga do rei. Então, são
ele vai como que de forma simbólica descrever aí todo o processo interior de yoga, ou seja, de intensificação de um processo de desenvolvimento espiritual que o rei Ashwapati empreende e que terá como culminância quando ele chega à presença da própria Mãe Divina, depois de passar por um longo processo de travessia, de exploração dos múltiplos planos de consciência que vão constituir numerosos cantos do poema, em que Sri Aurobindo vai descrever cada um destes planos em detalhe. Ele chega à presença da Mãe Divina e recebe dela, então, a confirmação de que nascerá alguém que tem a missão de como que abolir, ele usa uma imagem, a lei de ferro. Então, a lei de ferro é esta lei da sujeição, por assim dizer. O ferro poderia ser visto como a expressão, né, desta resistência, desta inércia da própria matéria, não de resistência que ela oferece, por sua vez, à manifestação da consciência, esta lei de sujeição à ignorância, ao sofrimento, à morte. Então esta lei será abolida e nascerá alguém que terá então a missão de realizar isto. Este alguém é Sarita. Então, Sri Aurobindo, nestes 3 cantos, ele dá uma descrição aprofundada deste processo, e particularmente neste canto 4, o conhecimento secreto, ele levanta o véu até onde é possível para a consciência humana aprofundar e apreender, o véu que como que vela o próprio sentido interior secreto, o propósito e os sentidos secretos dessa manifestação. Então, o conhecimento secreto aqui não é um conhecimento iniciático que estaria no poder de alguns poucos privilegiados, eventualmente em cavernas distantes no Himalaia ou em ordens iniciáticas ultra secretas. O secreto aqui é no sentido de algo que está aí, que está implícito, mas que está justamente ainda implícito, ou seja, ele precisa ser desvelado, ele precisa ser descoberto. Então, o conhecimento secreto, de certa forma, é o conhecimento da realidade secreta, da realidade interior, para que a consciência humana chegue a ter alguma possessão desse conhecimento, ela tem que voltar-se para a descoberta dessas dimensões interiores, porque nelas está o sentido, o propósito, a razão de ser e o potencial que iniciou todo esse processo de manifestação. Ele como que nos dá indicações de como ler este grande livro da realidade. Este livro que está aí, a realidade em si, ela como que manifesta em si o seu sentido, o seu significado. Isso está presente, está implícito nela. É uma questão só de sabermos ver isso, sabermos ler, compreender o significado dessa realidade que já está aí, desde que queiramos olhar e ver. Então é nesse sentido que vai a abordagem deste canto. Abordaremos hoje uma primeira parte dele, ele é bem extenso, bem complexo, e no próximo encontro sobre Savitri, uma segunda parte. Destacando também que aqui nós temos seleções. Teria sido
maravilhoso se tivesse sido possível que a mãe fizesse a gravação da íntegra deste poema. Isso seria... não sei se isso foi considerado, não sei se seria viável pela grande extensão do poema, são 24 mil versos. O fato é que ela gravou algumas seleções. Essas seleções, elas foram feitas por uma discípula, Ruta, que recebeu a incumbência de fazer essas seleções porque seriam associadas à leitura delas, feita pela mãe, projeções de slides com pinturas feitas pela própria Ruta. Posteriormente, Sunil utilizou essas gravações para fazer, então, a música de Savitri. Então, a música é sempre baseada nas seleções que foram feitas pela Ruta. E como se trata de seleções, ela frequentemente seleciona, pinça versos, né? Não transcreve sempre necessariamente uma passagem inteira. Na maior parte das vezes é uma seleção feliz, mas às vezes deixa de fora. E necessariamente teria que deixar porque pode-se dizer que o poema inteiro é do mesmo nível, da mesma qualidade. Então, ao selecionar, ela teria que deixar necessariamente gemas, joias de fora. Mas tem algumas passagens que eu acho que vale a pena trazer. Então, já fizemos isso antes, vamos fazer isso hoje. Acrescentar um pouquinho do que foi deixado de fora em algumas passagens. Isso vai acontecer já na primeira passagem que vamos ouvir. Na matéria será aceso o fulgor do Espírito. Aceso em cada corpo o sagrado nascimento. A noite despertará para o hino das estrelas. Os dias se tornarão uma feliz marcha de peregrino. Nossa vontade uma força do poder do eterno. E o pensamento os raios de um sol espiritual. Aqui, então, uma visão profética, uma visão de antecipação do cumprimento daquilo que Sri Aurobindo vê como a destinação da manifestação na Terra, na matéria, que é um dia manifestar a plenitude da luz, a irradiação do poder do Espírito. Então, na própria matéria será aceso o fulgor do Espírito. Aceso em cada corpo o sagrado nascimento. Então, em cada corpo, em cada formação viva da matéria, aquela presença do divino, a presença sagrada, irradiará, acenderá no sentido de despertará, irradiará e, no final, transformará o corpo, um instrumento pelo qual se manifesta. A noite despertará para o hino das estrelas. Uma imagem belíssima que talvez menciona a realidade de que o cosmos em si, onde aparentemente não há uma consciência em nível como nós compreendemos o termo, mas ele é em si expressão deste grande propósito. E mais do que um propósito de manifestação,
o que as estrelas, os astros, as estrelas entoam, é um hino. E a noite despertará para este hino. Os dias se tornarão uma feliz marcha de peregrino. Cada dia o campo de manifestação de um passo ou de passos adiante, um caminho ensolarado para a plena manifestação da potencialidade interior. Nossa vontade é uma força do poder do eterno. Então, nossa vontade não mais sujeita às escolhas, à arbitrariedade dos interesses imediatos do ego, mas perfeitamente alinhada ao propósito do Espírito, do Eterno, e tornando-se assim uma força de manifestação, de concretização deste propósito. E o pensamento, os raios de um sol espiritual. Não há a distorção arbitrária de aspectos de um semi-conhecimento, frequentemente distorcido, mas cada pensamento, e o pensamento como um todo, a irradiação de um sol espiritual, o sol da verdade, o sol da sabedoria. Uns poucos verão o que ninguém compreende ainda. Deus crescerá enquanto os sábios falam e dormem. Pois o homem não conhecerá o advento até que chegue sua hora. E a crença não será até que o trabalho esteja feito. Então a passagem como um todo aponta para uma realidade de que a manifestação plena ela será preparada como que por detrás de véus. E poucos serão capazes de reconhecê-la, e mesmo aqueles que são reconhecidos como sábios estarão distraídos, entretidos em falar e discutir, e especular e dormir. Enquanto isso, esta essência estará em crescimento. Pois o homem não conhecerá o advento até que chegue sua hora. Como a semente, só se conhece o conteúdo da semente quando o germe eclode, ou o conteúdo do ovo quando o animal que está nele contido também sai à luz do dia. Então, da mesma forma, este grande advento pode estar sendo secretamente preparado, e só o conheceremos quando chegar a sua hora. E a crença não será até que o trabalho esteja feito. Ele estará então presente como uma autoevidência.
In matter shall be lit the Spirit's glow. A few shall see what none yet understand. God shall grow up while the wise men talk and sleep, for man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. O mestre da existência espreita em nós e brinca de esconde-esconde com sua própria força. No instrumento da natureza, vadia o Deus secreto. O imanente vive no homem como em sua casa. Ele fez do universo seu campo de passatempo, um vasto ginásio de seus trabalhos de poder. Chama a atenção nessa passagem diversas imagens que fazem alusão à manifestação como um jogo. Quase uma brincadeira. Ele escolhe este jogo, ele escolhe se esconder neste jogo. Então ele primeiro está à espreita. Então ele está oculto, espreitando por um momento em que possa emergir, e ele brinca de esconde-esconde com sua própria força. Então ele, o mestre, o criador, e a força que se manifesta na natureza, ora se encontram, ora se separam, ora esta força parece dar expressão direta ao desígnio, ao propósito dele, ora parece agir de forma inteiramente independente, autônoma, esquecida daquele que a gerou. Então mas ele coloca isso como uma brincadeira, um esconde-esconde. No instrumento da natureza, vadia o Deus secreto. Interessante ele utilizar esse verbo, vadiar. Ele está aqui, ele tem todo o tempo. Ele pode se permitir, inclusive, se distrair. Porque ele sabe que o seu propósito, o propósito do jogo se cumprirá. E aparentemente não tem nenhuma pressa em que isso aconteça. O imanente vive no homem como em sua casa. A casa é o abrigo, é a referência familiar, habitual. Então ele encontra no ser humano, na consciência humana, um lar, uma casa, onde ele se sente à vontade, com a qual ele está identificado. Ele fez do universo seu campo de passatempo. Então, as miríades de formas diferentes das quais temos apenas uma pálida visão, as possibilidades infinitas, inauditas de manifestação seriam como que a criança que brinca em criar
coisas sempre novas, sempre diferentes. Um vasto ginásio de seus trabalhos de poder. Então aí a sua força, seu poder, encontra também um campo de intensificação, de exercício, de experimentação de todas as possibilidades. Mas me parece significativo que em toda essa passagem haja esta imagem do jogo. Afinal, Ananda, o deleite, a alegria, estão por detrás de toda a manifestação. The master of existence lurks in us and plays at hide and seek with his own force. In nature's instrument loiters secret God. The immanent lives in man as in his house. He has made the universe his pastimes field, a vast gymnasium of his works of might.
aqui vem uma passagem que é uma passagem suprema. Mas, por isso, eu não vou ter a pretensão de abordar e esgotá-la. É apenas a sequência, de uma forma única, que se expressa numa sequência, numa reiteração rítmica de uma força única no original, pela reiteração de algumas expressões e pelo desenvolvimento de progressão que existe nela, e que alguma coisa ficou retida na tradução, mas palidamente. O absoluto, o perfeito, o só, convocou do silêncio sua força muda, de lá onde ela jaz, na quietude sem forma e sem feições, resguardando do tempo, por seu sono imóvel, a potência inefável de sua solidão. Então, aquele que é o absoluto, que é o perfeito, e que é o só, que é o um, do silêncio ele evoca a força muda, silenciosa, todo-poderosa e que jaz latente, potente no silêncio. Isto ele fez quando decidiu manifestar-se. Então a solidão, o silêncio, a totalidade da unidade, de dentro disso emerge a vontade e o instrumento para a manifestação. O absoluto, o perfeito, o só, entrou com seu silêncio no espaço. Ele modelou estas incontáveis pessoas de um único self. Ele, que viveu solitário em seu vasto, vive em todos. Então ele adentra o espaço e o tempo, o campo da manifestação, e a partir de um único self, ele modela as incontáveis formas e manifestações. Então tudo, em essência, é um único self, uma única realidade, uma única existência. Ele que viveu na solidão, na sua vastidão solitária da unidade, vive em todos. Então a multiplicidade é uma diferenciação, é um desdobramento da unidade, mas não nega a unidade. O absoluto, o perfeito, o imune, aquele que está em nós como nosso secreto self, assumiu nossa máscara de imperfeição, ele fez dele esta morada de carne, sua imagem na medida humana ele moldou, para que a sua medida divina pudéssemos subir. Então nós vimos que os dois primeiros versos das passagens anteriores, o primeiro verso de cada uma delas é sempre o mesmo. O absoluto, o perfeito, o só. Porque ele aqui, em vez do só, utilizou o imune. Nos anteriores ele já havia deixado a solidão, ele mergulhou no desdobramento da multiplicidade de manifestações, um em todos, diferenciado em todos. Então já não era mais o só, mas é o imune, aquele que é imune à imperfeição, que não pode ser desfigurado, deformado pela imperfeição. Então ele permanecerá como o imune, o infenso a qualquer mácula, impureza, dentro da imperfeição, porque ele assume a imperfeição da matéria. Ele faz dele esta morada de carne,
tão maravilhosa na sua flexibilidade, nas multiplicidades de formas que ela permite a vida, mas ainda tão precária na sua condição de temporária, sujeita à decadência, à doença, ao sofrimento e à morte. Sua imagem, na medida humana, ele moldou para que a sua medida divina pudéssemos subir. Aqui, me parece que há uma alusão tanto à realidade do Avatar, quando o ser divino assume uma forma humana para dar como que a indicação, o exemplo de um caminho possível ao ser humano, mas a partir daquela percepção de que o psíquico, a centelha do ser divino em cada um, em cada forma viva, em cada criatura, é uma imagem que ele modelou para que, a partir de dentro, esta centelha pudesse impulsionar e auxiliar a criação na sua evolução, na sua ascensão. Então, numa figura de divindade, o Criador irá remoldar-nos e impor um plano de divindade ao molde do mortal, erguendo nossas mentes finitas ao seu infinito, tocando o momento com eternidade. Ele irá nos remoldar, ele irá transformar este molde humano. Aparentemente, esta imposição de um plano de divindade ao molde do mortal parece ser uma imposição, quando na verdade é como se fosse a realização da potencialidade, da perfeição do arquétipo que esse molde mortal representa. Então não é uma imposição no sentido de negar uma liberdade, mas é uma imposição como de quem impõe as mãos, de quem coloca as mãos sobre, para que toda a potencialidade de verdade e liberdade deste molde se liberte, se revele e se realize. Aí então, erguendo nossas mentes finitas ao seu infinito. A mente teria um potencial infinito de progressão, de possibilidade de desenvolvimento, até que suas fronteiras se confundam com o infinito, tocando o momento com a eternidade, transfigurando a realidade da própria existência temporal, que é a travessia em direção ao fim, à morte. Então, a possibilidade de que a consciência encarnada viva a cada momento o desdobramento do eterno, daquilo que não está sujeito à passagem do tempo, à morte.
then in a figure of divinity. The Maker shall recast us and impose a plan of Godhead on the mortal's mould, lifting our finite minds to his infinite, touching the moment with eternity. E a consumação deste grande movimento que começa lá naquela decisão do Uno de manifestar-se por meio, através da multiplicidade. Esta transfiguração é o tributo da terra para com o céu. Uma dívida mútua prende o homem ao Supremo. Sua natureza temos de assumir, assim como ele assumiu a nossa. Somos filhos de Deus e devemos mesmo ser como ele. Sua porção humana temos de fazer-nos divinos. Nossa vida é um paradoxo, tendo Deus como chave. Então há esta mutualidade nessa manifestação, da mesma forma como o espírito, o céu, mergulhou no inconsciente para de lá emergir como evolução, a Terra é a expressão dessa consciência que emerge, que evolui. Então é como se há desde o início, por assim dizer, fixado este propósito. Ela deverá um dia cumprir-se como o céu, ou seja, o espírito que mergulhou na terra deve emergir um dia na sua plenitude, na sua realidade plena, como terra. Então é a terra transfigurada, não a terra abolida, abandonada, mas a terra transfigurada, a terra que manifesta o espírito. Então esta é a dívida mútua que prende o homem ao Supremo. Ele realizou o ato de doação, autodoação, de oferenda, de sacrifício, ao mergulhar no inconsciente, na sua própria negação. E isso determinou, por assim dizer, desde o início, a natureza, a finalidade e a consumação da realização da consciência, da realização humana. Então é inerente à condição humana que ela um dia assuma plenamente a natureza do Espírito, do Divino. Somos filhos de Deus e devemos mesmo ser como Ele. Sua porção humana temos de fazer-nos divinos. É o cumprimento pleno das potencialidades humanas
não está numa realização humana separada das suas potencialidades essenciais, mas é o cumprimento dessas potencialidades, que ele chama divinas, que vai possibilitar a plenitude da manifestação humana. Então, o humano só se cumpre plenamente ao descobrir, manifestar e viver a sua realidade essencial, a sua verdade essencial, que é do Espírito, que é do Ser Divino. Nossa vida é um paradoxo, tendo Deus como chave. Então, até que possamos descobrir e manifestar e viver esta dimensão interior, que não é a do Deus teológico, teocrático, mas da essência do Ser Divino, é só ela quem dá a chave para a solução de todos os problemas, todas as questões, as impossibilidades da vida humana, tanto individuais como coletivas. Quando descobrirmos e aprendermos a utilizar essa chave, estes paradoxos serão resolvidos. Nossa vida é um paradoxo, tendo Deus como chave. Nela somos como que impelidos a realizar aparentes impossibilidades. Esse é um paradoxo. E só a chave do Ser Divino vai nos possibilitar resolvê-los. This transfiguration is earth's due to heaven, a mutual debt binds man to the Supreme. His nature we must put on as he put ours. We are sons of God and must be even as he. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with God's fiction.
Eu queria fazer um comentário no sentido da música. A música de Sunil deste período é dos primeiros anos em que ele compôs música para Savitri, porque foi uma incumbência, uma missão dada a ele pela mãe, primeiro de compor músicas para cada novo ano. Essa era uma tradição que ela havia criado no ashram, porque ela era uma musicista também. E ela tinha, então, o costume de, em determinadas ocasiões da vida do ashram, ocasiões especiais, ela improvisava ao órgão. Então, a música dela não era composta, eram improvisações, eram como que meditações sonoras que ela realizava em alguns momentos. E, num dado período, na década de 50, ela, no primeiro dia de cada ano, ela fazia uma dessas improvisações, elas foram gravadas, estão inclusive disponíveis no ashram de Shri Aurobindo, é possível baixar, inclusive as músicas dela. Mas a partir de um determinado momento, me parece que em 59, ela transferiu a Sunil esta incumbência. Então, a partir de 59, a música de 59 ele fez como que uma orquestração de temas, de motivos criados pela mãe, e a partir daí, então, até 98, que foi quando ele deixou o corpo físico, a cada novo ano ele compunha uma música, sempre tendo uma mensagem da mãe como núcleo, como centro. E aí o propósito era como que levar à comunidade e aqueles que se identificavam com a mensagem de Shri Aurobindo e a mãe, através da música, uma mensagem irradiante da presença, da força, do suporte da força de Shri Aurobindo e a mãe. E a música cumpre realmente esse papel. E, paralelamente, a partir de um dado momento, deu a Sunil, a mãe deu a ele, a incumbência de compor músicas para aquelas seleções de Savitri, né, que haviam sido gravadas por ela. Ele começou, então, num dado momento aí também, no começo dos anos 60. Então, as gravações desse período, a música desse período, ela tem, por um lado, ela reflete uma certa precariedade técnica, né, de gravação, pelo menos, os recursos de que dispunham no ashram, então, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma característica única, uma intensidade, uma força, que, possivelmente, entre outras coisas, se deve também à proximidade, à presença da mãe como uma força motivadora e inspiradora. Então, elas têm uma natureza muito especial. Acho que isso passa, né? Essa intensidade que está presente nelas é uma coisa única. Já a música da Árvore Dourada é de um período posterior, onde os recursos técnicos são bem mais desenvolvidos, sofisticados, de execução e gravação. Isso fica visível, perceptível, e possivelmente reflete um outro momento também do processo da criação de Sunil.